irmãos abrirem essas Bíblias em Efésios 6. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. 6, o versículo 10, e depois nós vamos pular lá para o 16. E diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aí, para não ler todo o capítulo, eu vou ler lá o final. No 15: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amém. Amém? Glória a Deus. Então essa passagem diz que pela fé nós podemos anular tudo, né? Até as ciladas do inimigo contra nossas vidas. Amém. Amém? Então hoje nós vamos buscar mais do Senhor, né? Acrescentar mais a nossa fé, que a gente deve estar abranhado no escudo. O escudo o que é? Uma proteção, né? E com essa proteção divina de Deus, pode se levantar o gigante que se levantar. Nós vamos estar guardados, nós vamos ter o escudo, nós vamos anular tudo aquilo que o inimigo preparou, qualquer laço que ele tenha preparado para esse dia, para essa semana. Nós, Deus de hoje, já vamos anular. Pela fé, pela palavra, diz que nós, pela fé, anulamos todo o dardo inflamado do inimigo. Então, amém. Vamos tomar glória a Deus. Nessa noite. Amém. Glória a Deus. A pastora está viajando, não sei se, acho que a maioria sabe, né? Tem uma convenção, né? Não, seminário. Seminário da Bagé, e ela tinha que participar. E aí foi, acho que só tá ela e a família, né? Mas deixou já uns recadinhos e tudo, né? Diz que tá tudo bem, mandou um abraço para todos. Amém. Vamos então orar, buscar nessa noite, né? Fazer deste culto um culto de oração, de fé, de louvor a Deus. Amém. Vamos adorar. Se nós adorar, Deus derrama, né? Diz que quanto mais glória nós mandamos para cima, mais poder desce do céu. Amém. Então depende de quê? De nós. Amém. Então vamos começar a glorificar, buscar Deus. Do primeiro louvor nós já vamos buscar. Amém? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor amado, viemos nessa noite na Tua presença, Senhor. Te pedir, Senhor amado, que Tu venha te fazer presente em nosso meio, Pai. Em nome de Jesus, Senhor amado, nós lemos na palavra, Senhor, que nós pela fé nós tiraremos todos os dardos do inimigo, Senhor, toda seta maligna, Senhor, que se levantasse contra nós, pela fé. Pelo escudo da fé, Senhor amado, Tu estarias conosco, Tu anularias tudo, Pai. E em nome de Jesus nós anulamos, Senhor, todo o dardo do inimigo nessa noite. Toda e qualquer, Senhor, situação. Em nome de Jesus tomamos posse agora desta palavra. Senhor, buscamos mais de Ti, queremos mais. Usa, Senhor amado, os Teus servos, Senhor, os Teus jovens que estarão Te louvando, Deus amado. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra nessa noite, Pai, porque precisamos cada dia mais de Ti, Senhor. E hoje nós não viemos aqui em vão. Nós viemos para Te buscar. Nós viemos, Senhor, para Te sentir, Pai. E com certeza, Senhor, sairemos daqui cheios do Teu Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de convidar o Caio, então, vai estar louvando com 2 louvores, né? Glória a Deus. Aleluia. Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Logo após a queda ele pode estar preparando, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Só bem Deus. para o Senhor, amém? Amém. Como as águas do rio.
Deus, aleluia. Ele nos conhece. Né? Coisa linda. Eu quero ser quebrantada nessa noite. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória, Santíssimo. Só um pouquinho. Retira aqui. Fala a igreja que eu faço, Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Amém.
coral, meus irmãos, coral Ágape, se prepara. Vamos estar improvisando aqui um louvor. Bem alegre para Jesus, vamos estar recolhendo a oferta, amém? Amém. Então, quando você pula, você dança, você brinca, você oferta na casa do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Ti, Senhor. Aleluia. Mas é bom mesmo. O Alex disse assim, hoje eu tenho que trazer a palavra, então vamos dar a oportunidade de ser gurizada. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Não pare de glorificar o nome do Senhor. É a igreja, é o momento de glorificar o nome do nosso Senhor. Para que a gente veio aqui? Amém. Para glorificar o nome do nosso Senhor, amém? Aleluia. Imagina
que o inimigo investiu, mas perdeu. Amém? Jogou perto, mas errou. Amém. E eu adoro esse hino, cada vez que eu ouvo esse hino, eu glorifico a Deus. Amém. É um hino profético, é um hino verdadeiro, porque acontece mesmo, o inimigo se levanta, nós vencemos, mas ele erra o alvo, nós estamos sempre vencendo. Amém. E é isso que ele fica curioso. Nós somos mais do que vencedores, amém? Amém. Eu gostaria de convidar o presbítero Alex, então, a estar passando aqui. Aleluia. Glória a Ele Deus. vai estar louvando, vai entregar já a direção do culto. Amém. Glória a ti, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus, maravilhoso tu és. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Senhor amado. Aleluia. Eu acho que ele vai estar louvando, mas mesmo assim já vamos orar pelo servo do Senhor. Aleluia. A gente sabe que não é fácil a missão de trazer a palavra do Senhor. Amém, Pai. Aleluia. É difícil. Não tem quem não trema na base. Ainda mais quando é uma das primeiras às vezes do domingo. Sendo que a gente está acostumado com a pastora Cleia, né? Eu acredito que eu tremeria muito na base. Eu sei que com todo mundo é assim, né? Mas Deus é conosco, Deus Amém. é fiel. Glória a Deus. Né? E vai usar seu servo, porque Deus não nos despede vazios. Amém. Alguma coisa Deus sempre usa o seu servo, a sua serva, para falar conosco. Amém. E hoje não vai ser diferente. Glória a Deus. Amém? Amém. Vamos estender as mãos para cá, então, em nome de Jesus. Senhor Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor amado, eu entrego agora a direção deste culto, Senhor amado, do teu servo, Deus. Usa ele, Senhor amado, grande e poderosamente, Senhor. Em nome de Jesus, tirando toda ansiedade, todo nervosismo, Pai. Usa ele com graça, com poder, com autoridade, Senhor amado. Em nome de Jesus, Senhor amado, que nós pedimos, Senhor. Fala conosco nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém, Pai, aleluia. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, quantos estão felizes nesta noite? Levanta a mão. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Né? De repente passamos alguma dificuldade, alguma tempestadezinha, mas nesta hora é hora de nós adorar e glorificar a Deus, né? Esquecer todos os problemas, tudo aquilo, né, que venha nos atingir. Vamos deixar, que nem dizia o cantor lá, né? Manda lá para fora, né? Que aqui dentro venha habitar somente o Espírito Santo. Amém? E só Ele venha se manifestar nesta noite em nosso meio. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quem já quiser, né? Se os irmãos querem se sentar, eu vou estar louvando. Quando você senta, você procura aqui na Bíblia, eu vou estar louvando. No livro de Lucas, no capítulo 24. No versículo 13, de número 13. Glória a Deus. Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor. A gente tem que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. Saber que dele já não lembra mais, eu canto pra glória de Deus.
sangue que verteu na cruz, é certo que provas virão investidas do vil tentador. E todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor. A gente tem que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém e não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. Saber que dele já não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão investidas do vil tentador. Oh, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão investidas do vil tentador. Oh, nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Jesus. Glória a Deus, e as palmas vão dizer ao Senhor e o Senhor, amém? Glória a Deus. Então vamos estar, né, nesta noite entrando na parte mais importante, que é a mensagem do Senhor. Amém? Como dizia a irmã Elisângela, não é fácil não, né? A gente assumir esse altar aqui não é fácil, como, né, o que é prova disso, né? E principalmente no domingo, né, onde vem mais um número maior de pessoas, né? Mas a gente tem que estar pronto, né? Tem que estar preparado. E o que nos encoraja, né? O que nos encoraja é a gente ver essa juventude aqui tocando. Né? Porque às vezes a gente pensa, tem músico demais, mas hoje não teria, né? Se não fosse os guris, né? A Jennifer está viajando, o irmão William está trabalhando, né? A irmã Rita não pôde vir. Então a gente tem que usar aquilo que a gente tem na casa do Senhor. Por isso Deus manda, né? Deus manda, né? E a gente tem que achar um lugarzinho para cada um deles aqui, né? Porque o dia que a gente precisar, eles vão estar aqui, né? Então, e isso nos encoraja, né? De ver eles aqui louvando, porque a gente sabe que não é fácil, né? A gente que está na obra, que está fazendo, né? Que está na frente, é difícil. Então, né? Por isso, a gente tem que orar por essa nossa juventude, porque não é fácil, né? Nos dias de hoje, a gente manter uma juventude assim, né? Na casa do Senhor. Juventude que vem aqui e louva a Deus, fazem o trabalho deles, aquilo que Deus incumbiu eles de fazer, estão fazendo, né? Por isso, a pastora tem apostado bastante nessa juventude, né? E isso aqui é prova, né? Isso é prova. Prova no culto de domingo, eles vieram, fizeram a parte deles, né? Com certeza, Deus está falando conosco, Deus no primeiro louvor. Amém? Glória a Deus. Lucas 24, no capítulo 13. Todos encontraram? Glória a Deus. Aleluia. 13. Glória a Deus. Aqui uma passagem de Jesus depois da ressurreição.
O título é Os Discípulos no Caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, isso dá aproximadamente 12 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam, os discípulos, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Aleluia. Amém? Até aqui. Pode tomar seu assento. Amém? No início da semana, quando a pastora me deu a notícia que eu ia pregar, que eu ia trazer a mensagem hoje do Senhor, né? Aquele mesmo dia Deus já me deu a mensagem. E aí eu comecei a ler a passagem de Jesus, porque a gente conhece Deus de que vai para a escola, a gente conhece, né, Jesus, né, aquela história toda, que Maria, que o anjo visitou Maria, Maria ficou grávida, né, mas isso tudo nós vamos ver, né? E se a gente se deter nessa palavra, Aleluia. isso aqui é um poço de sabedoria para os nossos dias de hoje. Tem bastante coisa que a gente pode se guiar no Antigo Testamento, né? Mas essa passagem de Jesus aqui na terra é uma coisa que, se a gente parar e começar a meditar, a gente se fortalece muito espiritualmente, né? E aí eu comecei a ler, né, Deus do nascimento de Jesus, né? Comecei a entender de novo, porque às vezes a mensagem passa por a gente, né? E te desperta alguma coisa, daqui a pouco tu lê de novo, te desperta uma outra coisa, uma outra curiosidade, né? E aí eu comecei a ler no início da semana, comecei a meditar nessa palavra, né? Digo, por que o Senhor, né, quer, né, essa mensagem da passagem de Jesus? Porque é uma passagem que todos nós conhecemos, né? Todos nós, se a gente perguntar para qualquer um dos guris aqui, todos sabem como foi o nascimento de Cristo, a passagem de Cristo na terra e a crucificação, pós-crucificação, a ressurreição de Cristo, né? Mas aí eu vou me deter aqui em algumas coisas que nos chamam a atenção, para nós trazer, né, para não me deixar em dúvida da palavra que Ele queria que eu trouxesse essa noite. Aí quando foi na sexta-feira, Deus usou a serva do Senhor, né? A irmã Vera. Eu digo, Senhor, ela trouxe a mesma mensagem, o que Deus estava me dando, ela veio aqui e começou a pregar, né? Eu digo, glória a Deus por isso. Porque é alguma coisa que Deus quer chamar a atenção, né? Porque a gente fica, né, com a incumbência de trazer a palavra, mas a gente ora a Deus, a gente jejua, a gente medita na palavra, e Deus vai fazer da maneira que Ele quer. Amém. E a gente não entende às vezes, e aí se preocupamos, mas Deus é que vai falar, né? Então, nessa noite, ali naquela noite, né, de sexta-feira, Deus confirmava a palavra. Aleluia. Eu glorificava ali no banco, porque coisa boa quando Deus quer falar com a igreja.
Quando a palavra não vai passar despercebida. Talvez quem estava naquele dia recebeu. Quem não estava, vai estar hoje, vai ouvir. Então, de repente, por isso que Deus, né, fez com que eu trouxesse a mesma mensagem sem nem saber o que uma velha ia pregar naquela noite. Aleluia. E então, eu dou glória a Deus por isso, né? Porque Deus se manifesta e nos confirma. Amém. Né? E aí eu estudando a passagem do Senhor, né? E comecei lá no nascimento de Jesus. Jesus era esperado já desde o ventre lá de Maria, né? Quando começou todo aquele processo, que o anjo visitou Maria, né? Maria engravidou de Jesus. O anjo disse que ela ia ter um filho e que esse filho seria chamado Jesus. E naquela mesma época, Isabel também estava grávida de Zacarias. Isabel já estava com um pouquinho mais adiantada, estaria com 5, 6 meses de gravidez. E Maria vai visitar Isabel. E a Bíblia diz que quando Maria dá saudação na entrada na porta da casa de Isabel, diz que o menino que ia ser chamado João, que estava, né, no ventre de Isabel, diz que ele pulsou. E Isabel disse para ela: benditas és tu, né, que dará luz o Salvador. Aleluia. E ali começou, né, todo aquele processo, o libertador, o salvador do mundo, né? E Maria ficou grávida de Jesus, teve Jesus, né? E o nascimento de Jesus, a perseguição, porque caiu nos ouvidos do povo romano que daquele povo dos judeus ali ia nascer o Messias. Então eles mandaram matar todas aquelas crianças que tinham naquela idade, aquela faixa etária de idade, né? Eles mandaram matar. Mas aí é onde Deus começa a nos chamar a atenção. Deus mandou que Maria e José fugissem dali, porque, né, eles iriam ser perseguidos. A gente pensando, Deus com todo o poder que tem, né, ali com seu filho Jesus, ele poderia ter feito outras coisas, outro tipo de coisa. Poderia ter com que os soldados passassem por Jesus e não vissem ele, com que ele se tornasse invisível, né? Poderia ter feito um monte de coisa, mas não, né? Jesus fugiu porque Jesus se manifestou em carne. Então ele teria que agir como carne, né? E ali Jesus fugindo, José e Maria fugindo com Jesus. Aí fugiram, fizeram todo aquele processo, mataram, né? Escapou Jesus. Jesus começa a crescer, aí Jesus volta de novo, né, para aquele povo, para o povo judeu, e ali Jesus começa a crescer, né? Começa a crescer no meio dos judeus, né? Imagino eu, aqueles que tiveram aquele privilégio, né, de viver com Jesus, aquelas crianças, né, que tiveram o privilégio de estar com Jesus naqueles momentos, né, no momento do seu crescimento, porque Jesus chamava atenção já com 13 anos, 12 anos, ele já chamava atenção, que ele já ensinava os doutores, ele já tinha sabedoria para ensinar doutores, né? E porque hoje a gente pensa assim, hoje, né, tantos lugares aí, tantas cidades tem de onde saem pessoas famosas, né? As emissoras de televisão vão e entrevistam aquelas pessoas que tiveram crescimento, né? Que conheceram, ou que são vizinhos, ou que são parente próximo, ou que é
padrinho, ou que foi amigo, né? Quantos famosos às vezes aparece a história deles? Aleluia. E eu imagino assim, né? Naquela época, ali aquelas crianças dos, né, dos sacerdotes, brincando com o menino Jesus, né? Talvez nem imaginariam isso, que ali estava se criando o Salvador do mundo, né? Jesus cresce, se batiza, é batizado por João, aonde o próprio João diz para aquele povo que estava à beira do rio, quando foram se batizar, João dizia: eu batizo com água, mas virá um que batizará com o Espírito Santo, que eu não sou digno de desamarrar sandálias, né? Então já era esperado, aquilo já se tornava um falatório no meio daquele povo, né? Porque era esperada a vinda de Jesus, a vinda do Messias, a vinda do Salvador, daquele povo sofredor, né? Então esse povo ficou ansioso para saber, queriam saber quem era Jesus, o que ele ia fazer, como é que ia ser. Talvez de repente eles pensavam que Jesus ia vir num cavalo branco, né? Seria aquele homem bonito, né? Bem elegante, tipo um rei, bem vestido, mas não. A Bíblia diz que Jesus era um judeu, se criou no meio daquele povo judeu. Ele era como um de nós, né? Ele não era diferente dos outros. O que diferenciava ele eram as obras que ele fazia. Aleluia. Isso que diferenciava Jesus, né? Os milagres que Jesus fazia. E aquele povo esperava esse homem chamado Messias chamado Jesus, né? Ansioso, que nem nós. Tem dias que se ansiamos, ficamos ansiosos assim, tomara que Jesus venha, né? Mas aí é onde eu quero chegar, né? Será que estamos preparados para a vinda de Jesus? Aleluia. Né? Ali Jesus foi batizado, foi levado ao deserto para ser tentado, né? E ali Deus confirmando o ministério na vida de Jesus. Só que teria que se cumprir a palavra, né? A palavra teria que se cumprir lá pelos profetas, que viria o Messias, né? O Salvador do mundo. Ele seria crucificado e ao terceiro dia ele ressuscitaria. Só que esse povo não estava ciente disso, né? Jesus, esse povo não estava ciente, não sei porquê, motivo qual, da época, mesmo eles estando com Jesus, eles não confiavam que Jesus fosse ser crucificado e que Jesus fosse ressuscitar ao terceiro dia. Mesmo estando com Jesus, sabendo todos os milagres que Jesus fazia, que Jesus curava, né? E hoje não é diferente. Não é diferente. Se nós formos analisar a nossa vida, vamos fazer uma autoanálise assim da nossa vida. Às vezes a gente analisa a vida do fulano, a vida do Bertano, porque fulano está assim, fulano está assado, mas às vezes esquecemos de analisar a nossa. Né? Se Jesus viesse hoje, né, será que nós estaríamos preparados para receber Jesus? Será que nós ia acreditar que era Jesus mesmo? E ali passou-se o tempo, Jesus foi traído, né, por seu discípulo, o Judas, que todo mundo conhece, né, todo mundo ouviu falar. E só que o que me preocupou é que estudos dizem que Judas era um dos mais inteligentes discípulos de Jesus. Judas era um dos mais inteligentes. Judas Iscariote. Iscariote vinha de uma família Iscariote, que eles eram o povo pensante. Ele era as cabeças pensantes dos povos, né? Tudo que iam fazer, procuravam saber opinião dos Iscariotes, porque eles eram as pessoas inteligentes, né? Então, diz que Judas era muito inteligente.
E a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas, né? Para levar ele a dar um beijo em Jesus, né? Aonde Jesus seria traído. Mesmo Jesus sabendo, quando na ceia, quando Jesus partiu o pão, ele disse que entre eles estava um que iria trair ele, que com um beijo trairia, né? E ali Pedro se manifestando a Jesus, Jesus disse que Pedro sendo discípulo de Jesus, né? Porque hoje nós somos considerados discípulos, nós frequentamos a igreja. Às vezes a gente pensa, não, fulano vai à igreja, fulano é santo, fulano, né? Mas aqui a Bíblia diz assim, ó, que Jesus chamou a atenção de Pedro. Disse: Pedro, quando te converteres, tu ajudarás teus irmãos. Aleluia. Né? E aonde Pedro disse que ele estaria com Jesus, qualquer situação, e Jesus disse para ele: Pedro, tu me negarás 3 vezes que não me conheces, antes que o galo cante, né? E bem assim procedeu, né? Bem assim procedeu, que Judas naquela noite, 3 pessoas, três pessoas reconheceram ele assentado à volta do fogo, e 10 pessoas reconheceram e disseram: esse é Pedro que andava com Jesus. Ele dizia: não, eu não sou, né? Então, se Jesus sabia tudo isso, Jesus poderia ter evitado a crucificação, Jesus poderia ter evitado de ter morrido. Não, né? Porque Jesus disse que a palavra tinha que se cumprir. Aleluia. Para que tudo isso acontecesse. Tudo que estava escrito, mesma coisa agora, né? Se não acontecer tudo que está escrito, a palavra não vai se cumprir, né? E aí nós vamos estar pregando o quê? O que nós vamos estar ensinando? O que a gente vai estar dizendo, né? Se não se cumprir isso que está aqui na palavra, né? E aí voltando em Judas, né? Judas como um dos mais inteligentes, né? A Bíblia diz que Satanás entrou nele. Então isso me preocupa, né? Por quê? Daqui a pouco, porque ele sabia demais, porque ele estudava demais, porque talvez pela própria inteligência dele, talvez ele enxergasse mais longe. Talvez os outros discípulos não tinham se dado de conta ainda que Jesus talvez fosse ser crucificado, e Jesus fosse, né, que aquele povo iam crucificar Jesus. Talvez aqueles discípulos não tinham se dado de conta, mas Judas, como ele era inteligente, ele já tinha se dado de conta. O que ele fez? Eu vou partir para o outro lado, porque eu sei que vou matar ele, né? E a Bíblia diz que Satanás entrou nele, e aí ele chamou aqueles guardas, quando ele foi entregar Jesus, e Jesus tinha dito para ele que com um beijo ele seria traído, né? E Judas diz: aquele que eu beijar é que é Jesus. Tanto é que Jesus disse para ele: com um beijo me traístes, Judas. Então eu fico pensando assim, talvez ele fez isso porque ele sabia demais, ele era muito inteligente, né? Ele enxergou além do que os outros discípulos, enxergavam, porque dizem que talvez Judas, quando ele soube, né, que ele ficou desconfiado que Jesus ia ser morto, foi onde ele resolveu, foi onde ele deu a brecha e Satanás entrou. E aí ele foi lá, beijou Jesus, traiu, né? Por saber demais, talvez, né? Tem pessoas que eu conheço
que estudaram bastante, estudaram a Bíblia, estudaram estudos, estudaram, né? E hoje pregam ao contrário do que está aqui. Aí eu fico me perguntando, o que essas pessoas aprendem, né? Será que eles estão enxergando além do que nós não estamos enxergando? Né? Por saber demais? Porque a própria Bíblia diz, né, que por mais que nós estudássemos, nós não íamos saber, né, mais do que a palavra. Então, eu me preocupo com isso. Se Judas era um homem inteligente, né, talvez aquele, entre os discípulos, ele era o mais inteligente, né, e ele cometeu isso. Mas por que ele cometeu isso? Porque ele deu a brecha, né? Ele deixou Satanás entrar na vida dele. E a partir dali, desmoronou tudo. Às vezes podemos vir à igreja, né? Vir no estudo, vir no culto de sábado, vir no culto de domingo, vir no culto de terça, quarta, quinta. E uma brecha só que a gente deixar lá fora, ali, nós às vezes botamos tudo a perder, né? E aí Jesus, aquele processo aconteceu todo com Jesus. Jesus foi crucificado, né? Diz que aqueles homens zombavam. Minha irmã pregou aquele dia que zombavam da cara de Jesus. Diziam, tu não é o Filho de Deus? Tu não é o Deus Todo-Poderoso? Então livra-te daí, né? Jesus foi crucificado. Ao terceiro dia, túmulo vazio. Amém. Né? Glória a Deus. Aleluia. Diz a Bíblia que ali foram duas mulheres, Maria e Maria Madalena, parece, né? Visitar o túmulo de Jesus. Chegando lá, estavam os guardas do lado de fora, a pedra de um lado e o corpo de Jesus não estava mais. Mas para a gente entender, só para a gente entender como Satanás é astuto, como o diabo é astuto, ele está sempre correndo na frente, né? O que aconteceu? Foram os chefes dos guardas lá e disseram que iam pagar eles para que eles dissessem que tinham roubado o corpo de Jesus, né? Que tinham roubado o corpo de Jesus de lá, para que aquilo não se espalhasse que Jesus tinha ressuscitado. Porque Jesus pregava para aquele povo, Jesus curava aquele povo, Jesus se assentava com os pecadores, Jesus se assentava com os escarnecedores, né? E por isso eles julgavam Jesus. Por isso eles julgavam. E Jesus dizia, né? Uma alma vale mais que o mundo inteiro, né? Então ele diz que ele veio para aqueles que queriam se arrepender, não para aqueles que não precisam. Aqueles que não precisam de arrependimento, Jesus disse, eu não vim para os que não precisam de arrependimento, eu vim para aqueles pecadores que querem e têm vontade de se arrepender. Amém. Glória a Deus. Vinham aqueles dois jovens conversando, de repente eles pensando, né? Para eles já estava tudo pronto. Jesus curava, né? Tinha chegado o Messias, chegado aqueles que ia salvar eles, Salvador do mundo, né? Que ia tirar eles daquele sofrimento daquela época. E daqui a pouco esse próprio Jesus, ele é crucificado, ele é morto. Aquilo para eles estavam preocupados com eles. Eles tinham se decepcionados com Jesus, pela maneira que eles vinham conversando, né? Tu viu? Pois é, e agora o que será de nós? O que será de nós no meio desses romanos, né? Sem o Salvador do mundo? Imagine nós hoje, a gente, né?
a gente aceita Jesus, se batiza, segue uma vida cristã, né? Procura andar dentro de um caminho estreito, e daqui a pouco vem a notícia que Jesus não vem mais, né? Imagine, para nós hoje, né? Se nós colocar isso aqui, ó, Jesus não vai vir mais. E aí, o que seria de nós? A mesma coisa eles estavam pensando nessa época aqui. Só que, ao contrário deles, que eles conviveram com Jesus em carne. Eles viram, né? Eles viam dia a dia aquilo que Jesus fazia, aquilo que Jesus ensinava. E daqui a pouco eles estavam decepcionados, né? O que será de nós aqui agora, nesse mundo, né? Sem a vinda de Jesus? Como é que nós vamos ser tratados? E aí Jesus apareceu para eles, e eles não identificaram que era Jesus, né? Porque como Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que o nosso corpo vai ser transfigurado. No momento que nós morrer e que nós ressuscitar, nós vamos ser transfigurados em glória. Então talvez eu não vá conhecer Elisângela lá na glória, né? Talvez eu vou passar por ela lá, não vou nem saber quem é, né? Imagine. Mas isso a Bíblia diz. Por isso que eles não conheceram Jesus, né? Que eles estavam como se estivessem conversando com uma outra pessoa normal ali, sendo que eles tinham estado com Jesus. Eles tiveram uma experiência com Jesus, né? E no momento que Jesus aparece, eles não conhecem. Eles trataram como se fosse lá, né? Porque tu não sabes o que aconteceu aqui em Jerusalém, né? Nesses últimos dias. Só tu não sabes. Mas aquilo para Jesus não era espanto, porque ele sabia. Porque tinha que se cumprir isso. Aleluia. Né? E eles, como discípulos, eles eram discípulos de Jesus, e não tinha caído a ficha deles que Jesus ressuscitaria no terceiro dia. Mesmo eles estando com Jesus, sabendo o que os profetas, né, o que estava escrito, o que os profetas tinham dito. Por quê? Porque eles não deram ouvido. Eles não deram ouvido aos profetas. E isso é muito importante, né? É muito importante a gente dar ouvido aos profetas. Aleluia. E Jesus, no momento ali, até ficou bravo com eles, né? Porque vocês são nércios. Vocês não viram o que falaram os profetas? Que isso teria que acontecer, né? Que nasceria um Messias no povo judeu, e que esse Messias, ele seria crucificado, e ele ao terceiro dia ressuscitaria. Vocês não estão sabendo disso? Porque eles eram discípulos, eles andavam com Jesus, eles aprendiam a palavra com Jesus, né? Não era que nem nós hoje, que a gente, né, aprende com os pregadores, com as mensagens, com os DVD, né, com o que diz a palavra. Às vezes procuramos revelação de Deus. Às vezes vem um pregador de fora, e a primeira coisa que a gente se preocupa é se ele vai nos revelar algo, né? O que será que ele vai revelar para mim hoje, né? Mas a revelação nossa está aqui, ó. A revelação para a nossa vida está aqui, ó. Onde todos os dias, toda semana que é pregado, que é falado, esses são os profetas usados por Deus. Amém. Aleluia. Que Jesus se refere nos dias de hoje. E Jesus deixou essa incumbência para cada um de nós, né? Não foi só para mim, não foi só para a pastora, não foi só para o Cássio, não foi só para o Quinho, né? Não foi para o irmão Luiz, foi para cada um de nós. Jesus deixou essa incumbência de ensinar esse evangelho, de pregar, de falar do amor dele, que ele foi crucificado e ao terceiro dia ele ressuscitou. Jesus deixou isso aqui para cada um de nós falar. Por isso eu perguntei no início, será que nós estamos preparados? Porque esses discípulos aqui não estavam preparados. Isso que Jesus ressuscitou o terceiro dia, né?
Não deu nem tempo de esfriar a notícia que Jesus tinha morrido. Não deu nem tempo de esfriar e eles já estavam preocupados com o que ia acontecer agora. Por quê? Porque eles não deram ouvido. Tudo que Jesus fez na terra, tudo que os profetas ensinavam, tudo o que Deus falava através dos profetas, eles não deram ouvido. Será que nós não estamos nessa mesma situação desses discípulos? Né? O que tem nos impedido de nós aprender e ensinar o que aqui está escrito? O amor de Jesus, aquilo que Ele nos deixou incumbido de fazer. Por isso que eu glorificava a Deus ali sentado vendo esses guris tocar, né? Porque a gente sabe a dificuldade que é de estar aqui em cima, né? De se expressar. Eu sempre tive essa dificuldade de dialogar, né? Mas Deus foi me dando graça, né? E eu fui me esforçando porque eu sabia que eu teria que fazer a minha parte, né? Eu teria que me esforçar para mim mesmo, não é, né? Porque imagine se quantos anos, vamos perguntar quantos anos, né, a gente tem na caminhada, como 13 anos, 14 anos por aí, né? E aí eu fico pensando em o que eu fiz. E o que eu fiz para Jesus, para ele chegar aqui, ó, nesse momento que aconteceu com esses discípulos, que ele se aproximou desses discípulos sem nem saber quem era que estava do lado deles. Eles não tinham nada a oferecer a Jesus, porque eles não deram ouvido. Eles estavam, bem dizer, murmurando, né? Murmurando daquilo que tinha acontecido. Sendo que eles conviveram com Jesus, eles estavam lado a lado com Jesus, naqueles milagres que Jesus fez, na multiplicação dos pães, né? Na cura de paralítico, na cura de cego. E a Bíblia diz que Jesus todos os dias se reunia nas sinagogas para ensinar na madrugada. Então quer dizer que Jesus ensinava, Jesus passava a mensagem, eles não tinham se dado de conta ainda, né? Ao terceiro dia, que é o terceiro dia, Jesus ressuscitaria. Jesus, mas como que vocês não sabem? Né? Então quer dizer que a minha passagem por aqui, tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu preguei, tudo aquilo que eu ensinei, tudo isso em vão, né? E o que tem? O que tem nos detido de fazer? O que tem, né? Qual o empecilho nós temos colocado para fazer isso que Jesus nos manda, né? Empecilho é o que mais tem, se a gente for procurar para achar, né? Hoje a pastora me ligou e disse que sexta-feira tem um louvor na praça, né? Um louvor para o dia da Bíblia, comemoração do dia da Bíblia. Amém. E ela perguntou se nós íamos louvar, tocar ali. A gente sabe, né, que a gente toca, né, a gente toca para Jesus. Nós não temos aquele aprendizado, né, aquelas técnicas, tudo aquilo que, né, efeitos que os outros irmãos apresentam, né, é solos de guitarra, é coisa linda aqui, só que nós não sabemos fazer. E aí a gente se sente inferior, né? A gente se sente inferior de ir lá e tocar com eles e daqui a pouco fazer feio. Essa é a verdade. Aí ela desligou o telefone e eu fiquei pensando, eu digo, mas aí eu vou estar colocando um empecilho, né? Eu vou estar colocando um empecilho naquilo que Deus coloca para me fazer. Aí daqui a 10 minutos ela me ligou de novo para me falar outra coisa. Eu disse para ela, digo, olha, pode confirmar lá que nós vamos ir, né? Vou convidar os guris, né? Vou convidar a gurizada que toca aqui, nós vamos ir lá e vamos fazer o nosso melhor. Amém. Talvez não seja o que eles esperam, mas nós vamos fazer para Deus o nosso melhor, né? Porque como que eu vou colocar um empecilho? Os guris vêm aqui, eles tocam na quarta, eles tocam na sexta, e aí tem um evento, a gente não vai ir, não vai levar eles, né? Não, vamos lá, vamos honrar nossos jovens. Amém. Né? E então Jesus aqui ficou bravo até com esses discípulos, da maneira dele, mas ele chamou eles de nércios, né?
Vocês não sabem? Não leram o que está escrito, o que escreveu os profetas? Que o Filho do Homem ia ser crucificado, morreria, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Aleluia. Né? Eles já estavam murmurando a respeito da vida de Jesus, do que seria deles. Talvez eles pensando, pois é, e amanhã e agora? Como é que eu vou fazer? O meu trabalho que está abençoado, né? De repente vamos botar para a rua. Jesus não vai vir, não vai me abençoar mais, né? Aquela bênção, aquela cura que eu esperava, daqui a pouco não vai vir mais, porque Jesus não vai vir mais. Jesus morreu. Imagina o que eles devem ter pensado naquele momento, né? E eles caminhando. E aí a palavra diz que, aquelas palavras ardiam o coração deles, né? Que ardia o coração deles quando Jesus começou a falar para eles a respeito daquilo, né? E aí caminhando chegaram, aí que eles foram conhecer Jesus quando Jesus sumiu, né? Sentaram para jantar, e quando Jesus partiu o pão, foi aí que eles se lembraram, aí que eles se deram de conta, né? Depois que Jesus passou 12 quilômetros conversando com eles, porque Emaús ficava aproximadamente 12 quilômetros de Jerusalém, né? E eles estavam nesse caminho, e Jesus passou esse caminho todo explicando para eles tudo que iria acontecer, o que estava escrito que ia acontecer e o que aconteceu, e eles não se davam de conta que era o próprio Jesus que estava falando com eles. E eles foram se dar de conta quando partiu o pão, quando Jesus sentou na mesa e partiu o pão. Glória a Deus. Só que Jesus partiu o pão, deu graça e entregou para eles isso, né? E foi lá compartilhar com os outros. E aí que eles se deram de conta, mas esse é o Jesus, né? Talvez largaram tudo que estavam fazendo quando se deram de conta, né? E aí caiu a palavra, tudo aquilo que eles tinham ouvido. Às vezes a gente fala para alguém do amor de Deus, prega, e aí a pessoa parece que na hora não, mas aquilo vai ficar trabalhando, aquela semente vai ficar plantada. Daí 1 mês, 2 meses, 1 ano, aquela semente vai germinar, né? E aquilo vai nascer. Ali foi a palavra que nós plantamos, e nesse momento talvez caiu a ficha deles, né? De repente eles contaram, 3 dias faz, né? É o que os profetas tinham dito, que Jesus ao terceiro dia ressuscitaria, né? Eles se deram, aí foi onde eles se deram de conta e saíram correndo para Jerusalém para comunicar aos outros, né? Porque aquilo naquela cidade, na cidade de Jerusalém, era só o que se falava também era disso, né? Da morte de Jesus, todo mundo decepcionado com a morte de Jesus. Não foi só esses 2 discípulos, foram muitas pessoas que não estavam preparadas para a vinda de Jesus ao terceiro dia. E será que nós estamos hoje preparados? Se Jesus viesse, né? O que nós vamos apresentar assim, ó, para Jesus? O que eu tenho para apresentar? Se ele viesse, se ele vier hoje ou vier amanhã, porque nós não sabemos o dia que ele vem, né? Porque a Bíblia diz que primeiro se levantará nação contra nação, reino contra reino. Essa geração não passará sem que aconteça essas coisas. Mas daqueles que fazem a obra do Senhor, aqueles que pelejam pela sua palavra, a Bíblia diz que não será tocado num fio de cabelo nosso. Em toda essa guerra, em tudo aquilo, em todas as tribulações que vieram a acontecer, a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Jesus não será tocado num fio de cabelo. Glória a Deus. E ainda Jesus fala por palavra, né? Que perguntavam
Talvez hoje a gente deve te perguntar quando será a vinda de Jesus. E aí foi onde ele falou que primeiro ia se levantar nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai. E isso já está acontecendo. Esses dias eu conversava com uma mãe que ela entregou o filho para a polícia. E isso a Bíblia fala, que os pais entregariam, os filhos para autoridades. E ela entregou. Ele cometeu um ato indevido e se refugiou dentro de casa. E ela chamou a polícia e entregou ele, porque não aguentava mais. Ela disse: eu prefiro ver meu filho preso na cadeia do que ver ele na rua. Daqui a pouco ele vai chegar morto, vamos entregar ele morto. O aleijado. Daqui a pouco eu vou ter que buscar ele lá porque ele está quebrado, porque ele está aleijado, está paraplégico. Então eu prefiro que ele esteja lá na cadeia. Tu imagine uma mãe pensar uma coisa dessa. Qual é a mãe que vai querer um filho distante? Glória a Deus. Não existe isso. Por isso que Jesus falava que não passaria essa nação sem que acontecesse essas coisas. Aleluia. E ele se refere até à figueira. Que a figueira começa a brotar, começa a sair os brotos, Aí a gente sabe, vai chegar o verão. Quando as árvores começam a brotar, começam a dar folhas, A gente sabe que está próximo o verão. E a palavra é a mesma coisa. Sem que aconteça isso, não passará essa nação. Então nós temos que se agarrar com Jesus, fazer algo. O que eu posso fazer? Se Jesus chegar amanhã, eu vou entregar para eles: Jesus, eu fiz isso aqui, eu preguei para fulano, eu preguei para fulano, o Beltrano, eu cantei, eu fui para a praça, toquei meu violão, eu fiz uma obra de caridade. A Bíblia diz que as obras de caridade que nós fizermos cobrirão multidões de pecado. Aleluia. E às vezes a gente tem condições de fazer isso, uma obra de caridade. De repente aquilo que a gente tem, alguma coisa, alguma roupa, alguma coisa que tu tenha mais, sempre tem alguém precisando. Sempre tem alguém precisando daquilo que tu tenha mais. E a Bíblia nos ensina isso, que as nossas obras de caridade cobrirão multidões de pecados. Amém. Então, eu fico aqui nessa mensagem, que nós venha guardar isso no nosso coração, que nós venha pensar para nós mesmos, assim, nos deter e raciocinar o que eu tenho feito durante esses dias, o que eu tenho feito para agradar a Deus, qual os empecilhos eu tenho colocado para não fazer aquilo que Deus tem colocado para me fazer. Vamos orar sobre isso, que isso vai cair por terra, porque nós temos vontade, nós temos que ter vontade de fazer algo para Deus. Isso não pode fugir de nós, porque como é que a mensagem chegou até nós? Por que a gente está aqui nessa noite? Nós não viemos de paraquedas e caímos aqui dentro da igreja. Alguém foi conduzido, Deus usou alguém. Eu tive isso para mim, Fui para a igreja, mas para os outros não precisa. Não. Nós temos que pregar o evangelho a toda criatura. Não sabe falar? Vai com alguém, convida alguém. Fulano, vou lá em tal lugar, vamos lá no... Tem alguém precisando, alguém assim. Vamos lá convidar para ir no culto de domingo. Às vezes até não precisa nem falar muito, convida. Passei para o meu amigo, convite aí, vamos no culto domingo, vamos. Não vai dar, tudo bem, no outro dia de novo. Um dia vai dar. Aleluia. Então, que isso nós não venha ficar só para nós. Que nós não venha ser egoísta nessa parte, de repente de querer Jesus só para nós. Nós temos que levar essa mensagem para que nos dias maus, aqueles dias terríveis que a Bíblia se refere, de reino contra reino, nação contra nação,
que isso não venha atingir o nosso lar, os nossos próximos. Aleluia. Né? Hoje a gente não tem, eu sei que aqui na igreja não temos esses problemas. Mas se a gente sair na cidade aí, ó, sair nos bairros, está infestado. Né? De mãe correndo atrás de filho, de pai procurando filho em boca de crack. Né? Isso acontece dia a dia. Então, para que Deus venha nos abençoar, né? Para que Jesus venha, o dia que Ele chegar, Ele não nos encontre na mesma situação que Ele encontrou esses discípulos. Que Jesus, o dia que Ele vir, Ele venha se agradar de nós, né? Dizer, tu vai comigo para a glória, né? Pelas tuas obras que tu tem feito, pelas tuas obras de caridade, né? Que nós não viemos encontrar como esses discípulos aqui despreparados, porque eles estavam despreparados para a vinda de Jesus, mesmo sabendo que Jesus seria crucificado e ao terceiro dia Ele ia ressuscitar. Mesmo sabendo, mesmo estando com Jesus, eles deixaram a desejar, né? Tanto é que Jesus chamou a atenção deles, mesmo Ele estando ali em espírito. Ele estava em espírito porque a Bíblia diz que quando Ele entrou na casa onde estavam os outros discípulos, as portas estavam tudo fechadas, as janelas tudo fechadas, e Ele entrou, né? Quer dizer o quê? Então, que Ele entrou, Ele passou a parede. O corpo dele tinha sido transfigurado em glória. Amém? Então, que nós viemos guardar essa mensagem. Parece ser uma palavra simples que a gente passa lendo, né? A gente não vê muita coisa. Mas se nós parar e ler e analisar e trouxer isso para o nosso dia a dia, a gente vai se deter em situações que é parecido com nós. Que a gente deixa de ouvir os profetas, né? Que nós não viemos a se tornar que nem aquela palavra, a parábola que Jesus fala do filho pródigo, né? Que tudo ele tinha. Eles eram 2 filhos, né? E eles tinham tudo. E chegou um dia, ele disse: pai, reparte tudo que é meu, tudo que é meu, que eu estou indo embora. E assim sucedeu. O pai dele repartiu, disse: isso aqui te pertence, em bens, isso aqui tudo é teu, né? E ele saiu para bem distante. E ali ele gastando tudo, ele se deu conta. Quando ele findou o dinheiro, talvez ele perdeu o amigo, né? Ele perdeu aqueles que andavam com ele, talvez quando ele tinha dinheiro. E isso acontece hoje no nosso dia a dia. O dia que nós temos dinheiro, tu sai na rua, tu sai na noite, tu tem amigos. O dia que tu não tem ninguém. Tu não tem amigos. E ele se deu conta disso, né? Tanto é que ele estava com fome, e o que tinha sobrado para ele era a comida dos porcos. Depois de já ter perdido tudo que tinha e estar distante de casa. Mas a fome levou ele a comer a comida dos porcos. E ele disse que aquilo, que a comida que eles comiam ali, que ofereciam para ele, a comida que o pai deles oferecia para os funcionários, era 10 vezes melhor. Então hoje o que Deus nos oferece aqui dentro é 10 vezes melhor do que nós temos lá no mundo. Amém. Né? De repente, para nossos olhos, nós vamos fazer que nem esse filho pródigo, porque ele achava que ele tendo dinheiro, ele ia sair para o mundo e aquele dinheiro ia ficar no bolso dele, né? Ia render juros no bolso dele. Mas ele começou a gastar, e a mesma coisa. Nós estamos cheios da graça do Espírito Santo, né? A gente vem à igreja, mas no momento que a gente começa a não vir mais, aquilo tudo que tu recebeu tu começa a gastar todas aquelas bênçãos e tu não te dá de conta. Tu só vai te dar de conta, né, quando tu estiver na situação desse filho pródigo, quando não tiver mais nada, né, comendo a comida estragada do mundo, que é o que o mundo nos oferece. Aí nós vamos se dar conta: mas lá na igreja domingo
Eu estava lá sentado, ouvindo uma mensagem, né? Uma mensagem de ânimo, uma mensagem de força. E aqui o que eu estou ouvindo? Aqui no mundo. Né? Então vamos nos colocar de pé nessa noite. E vamos guardar essa mensagem no nosso coração. Vamos Glória a Deus. Aleluia. Vamos meditar e pensar. Se Jesus viesse hoje, o que nós temos? O que eu fiz? Né? Amém. Para que Jesus se agradasse, para que eu não me encontrasse nessa mesma situação aqui desses discípulos. Amém? Eu convidar os guri para nós estar louvando. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Tudo aquilo que é de empecilho, tudo aquilo que tem, né, que tem tentado me contempla que eu não faça a obra de Deus, aquilo que Deus quer que eu faça, né? Vamos pedir a Deus nessa noite para tirar, para que eu não venha colocar mais empecilho naquilo que Deus determinou para mim fazer, para que eu não venha deixar para o meu irmão, o outro, para o fulano, né, que fala mais, o outro que prega mais bonito que eu, ou o outro que canta mais bonito que eu. Que nós venhamos fazer nossa parte, né? Porque a Bíblia diz que a seara é grande, ou seja, a lavoura é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então que nessa noite nós não viemos estar, né? Que nós não viemos se colocar no meio desses poucos, que nós viemos ser muitos na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Descer comigo em si.
vida cura, né? Que venhamos ser insistentes naquilo que Deus tem. Aleluia. Glória a Deus. Antes de passar para a Evangelizânia, vou pedir que o Ministério de Louvores, todos os meninos desçam ali, né? Lá com seus instrumentos e desçam ali, que nós vamos estar orando e ungindo. Amém? Deus deu a visão para a serva para que nós ungisse eles, né? E vamos estar ungindo então aqui, eles que têm, né, dado seguimento no louvor, na adoração, né? Louvor que é um ministério bastante especial para nossas vidas, né? Por isso o louvor, todo aquele que entoa cânticos de louvor, né, é perseguido, porque o nosso adversário, ele era o maestro, né? Então ele fica bravo quando ele vê, né, esses meninos, esses jovens, né, louvando e adorando o nome dele. Amém? Em nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então vamos estar passando para a Evangelizânia. Nós vamos estar orando e ungindo os meninos. Aleluia, glórias a Ti. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. Então vamos estar estendendo as mãos para cá. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor amado, aqui estamos, Senhor, esse jovem para qual tem crucificado, Pai. Em nome de Jesus, continua usando, Senhor. Continua dando graça, Senhor. Onde eles andar, Senhor, ele vem ser luz. Autoridade, Senhor, para vencer toda cidade do inimigo, Senhor, na tua palavra. a visão, Senhor, para eles, Senhor. Oh Deus, abençoa cada vez mais, capacita, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, Vitor, que tem louvado, Senhor amado, entoado cântico de louvor ao teu nome, Pai. Por isso nós te pedimos a tua, Senhor, porção dobrada sobre este jovem, Senhor, porção dobrada sobre, Senhor, a vida do teu Espírito, Pai. Para que eles não venham, Senhor, se desviar, olhar nem para a direita nem para a esquerda, Senhor, mas sim olhar para ti, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus poderoso, amém. Glória a Deus, irmãos. Os irmãos podem voltar rapidinho para os seus lugares. Está encerrando então. Mas antes de encerrar, a pastora deixou um bilhetinho aqui para nós. Uns recadinhos. Amém? E o primeiro recado é que sábado, às 10h30, vai ter oração lá no Porto. Né? Para os irmãos obreiros que querem receber de Deus, que querem buscar mais um pouco. Às 10h30. Só que às 10 horas ela pediu para todo mundo estar aqui já reunido, quem fosse. Para nós sair, máximo 10h30 tá lá. Oi? Não, 10h30 da noite. Nós vamos orar, fazer uma busca. É da noite? É. Não, 10h30 da noite, no sábado. Aí às 10 horas da manhã do domingo é que vai ter a consagração, que é o dia da Santa Ceia. Amém. Então ela sentiu de Deus de fazer essa busca, né? Amém. E nós temos que acompanhar, porque quando o anjo da igreja sente que tem que fazer, né? Temos que fazer, temos que ir lá e ajudar, apoiar, porque alguma coisa Deus tem. Amém. Né? Senão ele não mostra. E fazia horas que ela estava por fazer esse, tipo uma vigília, né? Mas não é bem uma vigília. Vai começar às 10h30 de busca. E eu acho bom para nós. 22 horas. E eu, se puder, vou ir. Se tiver tudo 10, eu vou ir, né? E quem puder ir, é bênção, é bom. Amém. Quanto mais nós buscar o Senhor, mais cheio nós vamos estar. Amém. E a domingo, então, às 10 horas tem consagração. E à noite é Santa Ceia. E também hoje temos aniversariante. É um aviso para sexta-feira. Sexta-feira não haverá culto aqui na igreja, né? Porque em comemoração ao dia da Bíblia vai ter um louvor na praça. Aí a pastora pediu, mas que igual que toda igreja, né? Se fizesse presente, levasse a sua cadeira de praia, seu chimarrão, Nós ficasse junto lá. para estar ali na praça às 19 horas, na sexta-feira, que haverá o culto
né, ali no louvor, em comemoração ao dia da Bíblia. Então ela pediu, como é um dia importante, bastante importante, né, que a igreja estivesse presente ali. Amém. Glória a Deus. Amém. Vai estar, se Deus quiser, um calorão, nós vamos levar um chimarrão. Também gostaria de comunicar ao lugar que o coral voltou a ensaiar sextas-feiras. Como vai ter esse evento? Aí não vai ter. Tá, só essa sexta que não tem. As próximas sextas. Muito importante para o coral feminino, que é louvor já para nossa festividade. Tá, só não vai ter nessa sexta, então, a partir das próximas sextas, o coral vai estar voltando a ensaiar no mesmo horário. Tá bem. E nós temos um aniversariante hoje. Tá ficando mais velho. Não sei se vocês conhecem, mas é o Caio, né? Tá fazendo seus 15 anos hoje. E eu não vou estar fazendo festa, né? Porque os senhores não me permitem, tem muito evento por chegar aí. Mas se vocês quiserem, eu vou fazer um molinho. Se quiserem aparecer, leve meio quilo de carne, um refri. Amanhã nós vamos estar fazendo uma janta. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então tá, né? Amém. Eu não sei quando é que vai ser a festa, né? Mas tá de aniversário o rapaz tá. Né? Mas ele tá bem bonito ainda pra 22 anos, né? Hã? Glória a Deus, então. Aleluia. É uma bênção. Vamos trocar. Amém. Vamos orar então para despedir do culto em nome de Jesus. Amém. Se quiserem fazer um louvor depois que nós orar, enquanto nós se despedirmos, pode fazer. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor amado, te agradecemos por este culto, Senhor amado, por este dia, Senhor. Oh, Senhor, nos guarda, Senhor amado, nos leva para casa em segurança, nos dá uma semana de bênção, Deus amado, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, Deus. Amém. Amém. Amém.